Você sente que o seu cabelo não está exatamente caindo, mas está cada vez mais fino, ralo e sem volume? Muitas mulheres acham que isso é só idade, mas na verdade esse pode ser o primeiro sinal de um processo de calvície feminina. E quanto mais cedo você identificar, mais cabelo você consegue preservar. Olá, eu sou a doutora Cristiane, dermatologista e atendo diariamente mulheres a partir dos 45 anos com queixas de afinamento capilar, muitas delas sem saber que já estão no início de um processo de alopécia. E o que eu mais escuto no consultório é: doutora, meu cabelo não está caindo muito, ele afinou. Nesse vídeo eu vou te mostrar como identificar o afinamento capilar, quais são as principais causas e por que ignorar esse sinal pode fazer você perder a melhor janela de oportunidade de tratamento. Então, como identificar o afinamento no dia a dia? Agora eu quero que você pense no seu cabelo hoje e no seu cabelo de alguns anos atrás. Vou te falar alguns sinais práticos para você avaliar. Rabo de cavalo visivelmente mais fino, com menos volume, principalmente após lavar os cabelos. Risca no topo da cabeça mais larga e um couro cabeludo mais aparente no topo. Fios novos, mais finos e frágeis. Dificuldade de manter o crescimento. Muitas pacientes dizem: meu cabelo sempre foi fino, mas agora ele não sustenta volume nenhum. Esse é um dos sinais clássicos de afinamento progressivo. Muitas pacientes dizem: meu cabelo sempre foi fino, mas agora parece que ele desapareceu. Isso é um sinal clássico desse afinamento progressivo e eu chamo isso de queda invisível, porque o cabelo vai afinando progressivamente até desaparecer. E é muito importante dizer que algumas mulheres possuem uma queda de cabelo, não possuem exatamente uma queda de cabelo, mas sim um afinamento. Nesses casos, estamos falando de duas condições clínicas diferentes. Ela pode ter um afinamento e ela também pode ter uma queda de cabelo associada. E aí a gente precisa investigar as duas causas, tanto o afinamento quanto a queda de cabelo. E conta aqui nos comentários quais desses sinais você já percebeu no seu cabelo. Risca mais larga? Menos volume? Fios mais finos e frágeis? Ou uma mudança de textura do cabelo? A causa mais comum de afinamento capilar nessa fase da vida, após os 45 anos, é a alopecia androgenética feminina, também conhecida como alopecia de padrão feminino ou calvície feminina. Ela não começa, na maioria das vezes, com uma queda intensa. Ela começa com um processo de miniaturização. E eu vou te explicar o que é isso. O fio nasce, mas ele nasce cada vez mais fino, mais curto e com o tempo o crescimento fica mais lento. A cada ciclo capilar ele vai nascendo mais fino e com o passar dos anos o cabelo vai perdendo a densidade. E aqui entra um ponto muito importante, principalmente após os 45 anos, que com a queda do estrogênio e o efeito dos andrógenos acaba ficando mais evidente. Isso pode acelerar o processo em mulheres geneticamente predispostas. E por que muitas mulheres não se dão conta do processo inicial do afinamento? A maioria das mulheres não percebe que está passando por um processo de calvície, porque não tem falhas grandes no início, não existe careca como ocorre nos homens e o cabelo continua crescendo, mas cada vez mais fraco. Eu atendo muitas mulheres que chegam dizendo que é mais uma questão de idade, mas quando eu avalio o couro cabeludo, o processo já está em evolução há anos. Se esse tipo de informação te ajuda a entender melhor o seu cabelo nessa fase da vida, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Aqui eu falo de forma clara e responsável sobre a saúde capilar da mulher madura. Uma coisa importante que eu quero te explicar é que a alopecia androgenética feminina é uma condição crônica e progressiva. Isso significa que ela não melhora sozinha e que tende a evoluir com o tempo. E você deve estar se perguntando: por que isso acontece? Será que tem tratamento? A causa da calvície ela é multifatorial e envolve tanto questões genéticas como questões ambientais externas. Alguns fatores externos que podem contribuir com este processo é o estresse crônico, um sono ruim, consumo de cigarro, hábitos inadequados na rotina de cuidados com os cabelos. E então como que funciona o tratamento? O tratamento não tem o objetivo de curar, mas sim de frear a progressão da doença e preservar os fios que ainda estão ativos, melhorando a densidade e a qualidade do cabelo. E o ponto-chave aqui, isso é muito importante, prestem atenção.
é o tempo. Precisa ter persistência, constância no tratamento, pois são necessários ajustes ao longo do tempo. E não existe um tratamento mágico ou milagroso. Se você ouvir alguém te prometendo isso, desconfie. E por que o diagnóstico precoce muda tudo? Quanto mais cedo identificamos o afinamento capilar, maior é o número de folículos ainda vivos e responsivos ao tratamento. Quando a mulher chega cedo, conseguimos preservar muito mais cabelo. Quando chega tarde, parte dos folículos já não responde tão bem quanto responderia se o diagnóstico fosse feito precocemente. Por isso que o afinamento capilar não é algo que deve ser normalizado como uma coisa da idade. O afinamento capilar é um sinal, e sinais existem para serem investigados. Afinal, nunca é só sobre cabelos. Precisamos olhar para a nossa saúde global, para a saúde global da mulher, para tratá-la da forma correta. Aos 45 mais, o olhar para o cabelo não é vaidade, é um cuidado com a saúde. E aí, você gostou desse vídeo? Não se esquece de se inscrever no canal e de me acompanhar por aqui. E até o nosso próximo vídeo.